Começando a aula de hoje, nós vamos ver alguns itens, tá? Então, o primeiro item que nós vamos ver é o que é a presença e o que são reações psicológicas automáticas, que a gente chama de memorizadas. E aí dá vários nomezinhos, então vocês vão ver a gente usar vários nomes para não ficar cansativo para uma mesma coisa. Eus no plural, ou ego no conjunto, agregados psíquicos, como se chamava no budismo tibetano, etc. Então, dentro disso, a gente vai ver as diferenças entre observação e autoobservação, o que é o observador e o observado, depois o que devemos fazer, ou o que devemos nos auto-observar em nós mesmos, e o início do despertar, aprender a separar-se dos pensamentos e de emoções, e por último, os meios que a gente consegue fazer logo de saída, de entrar na presença. Tá? Vamos passar ao primeiro item. O que é ou são, né? O que é presença e o que são reações psicológicas automáticas, memorizadas. A gente pode começar a falar do que não é presença. E existe uma sabedoria nisso, tá? Nós somos enviados para esse mundo exatamente para descobrir o que não somos. Depois de descobrirmos o que somos, o que resta é o que somos. Porque achamos que somos muitas coisas. Então, para descobrir o que é presença, nós temos que começar pelo lado escuro da força e observar a escuridão dentro de nós. E aí nós vamos descobrir o que é presença. Essas reações psicológicas é que nós vamos nos permitir descobrir o que é presença, porque nesse momento a presença vai entrar em funcionamento. Mesmo que ela ainda esteja atrofiada. Para quem não sabe o que é atrofiada de uma forma bem específica, que eu estou me referindo, é a mesma coisa que você ter quebrado um braço, engessado o braço durante meses a fio, e depois você tem que fazer o quê? Fisioterapia. A nossa consciência está há alguns milênios em fisioterapia. Então pode parecer um pouco estranho, da mesma forma como alguém precisa mexer os dedos e os dedos não mexem sozinhos pela vontade. Porque existe uma interrupção de ligação entre a intenção e a ação. Então vamos ter que reconstruir esse caminho entre nossa intenção e a ação propriamente dita. E é por isso que estudamos. Ver e encontrar a forma mais rápida de colocar em funcionamento a consciência. Depois que a gente colocar em funcionamento a consciência, não precisamos mais nos preocupar. Nós saberemos. Porque ela tem o poder de Deus dentro de nós. É porque estamos afastados. No fundo, nós nem sabemos, mas ela somos nós mesmos. Vocês lembram que eu vou colocar um slide para vocês agora, para entender melhor o que é a reação automática, ou o que é a presença ou essência, e o que é o contrário, tá? E vocês podem entender algumas coisas. Para mim tá invertido, tá? Porque tá em espelho, né? Mas para vocês, se eu errar aqui esquerda, direita, não se incomodem, porque eu vou fazer a referência, tá? Vocês estão conseguindo enxergar a criança aí em azul, né? Tá. Do lado esquerdo tem uma criança em azul, em mais preto, né? E observem que essa imagem ela serviu exatamente para aquilo que a gente quer passar para vocês nessa altura do campeonato, ou nessa altura que estamos agora. Tá? Observem que ambas são crianças. E a gente nota qualidades diferentes entre cada uma delas. Então, a intenção de mostrar isso para vocês é que do lado em que está a criança em azul, a essência está livre. E do lado de lá, a essência está engarrafada, está presa. É a mesma essência. Enquanto do lado de cá essa sente o amor de forma plena, a do lado de lá sente o ódio. O que é o ódio?
é a ação condicionada aos fatos que ela viveu e interpretou de forma equivocada. Então, esse condicionamento é mais ou menos essas escamas que cobrem a essência e não deixam ela brilhar. Outro exemplo seria uma armadura no qual a essência não consegue se mover e nem enxergar o mundo por ela mesma. Uma boa parte, como veremos pelo próprio Joe Dispenza e o próprio mestre Samael e outros mestres, eles dizem que a criança em azul aqui em nós representa de 3 a 5% do total da consciência que nós possuímos. 3% a 5% estão livres. E é por isso que faz ser maravilhoso quando uma criança nasce e a gente vê os 3% ali brilhando intensamente. Poucas pessoas no mundo são capazes de não sentir amor por uma criança pequenininha. Cada dia o ser humano engarrafa mais rapidamente a sua consciência pelo condicionamento. Então as crianças que antigamente, até 2 anos mais ou menos, demoravam para manifestar coisas egóicas, hoje em dia, cada dia mais cedo, as crianças, infelizmente, a essência já vem com um atrofiamento maior. Ao contrário do que pensam muitos, que a humanidade está evoluindo. Mas isso é porque nós confundimos a evolução intelectual, que é apenas uma superfície, e a tecnologia com a nossa alma. E é o que indica claramente e que sente o amor, a presença de Deus dentro. E não é que sejam o de lá, do lado de lá, seja ruim, mal, negativo, no sentido de está condenado ao inferno. Não. O inferno é a condição em que a consciência se encontra, cada dia pior. Por isso se diz que, inegavelmente, o inferno em latim é inferius, né? É uma condição inferior da própria estado de consciência. Uma pessoa no mesmo lugar, na mesma situação, e uma outra do lado. Uma que tem a consciência funcionando dentro de si, ela enxerga coisas completamente diferentes, embora esteja na mesma realidade que a outra. Porque ela não está presa, ela não está condicionada. E por isso ela pode se beneficiar disso e beneficiar outras pessoas. Enquanto que a outra simplesmente vai reagir mecanicamente às circunstâncias. Então, voltando ao nosso texto agora. Por que se chama de reações psicológicas automáticas? Tá? No dia de hoje, nós não vamos poder entrar tantos detalhes como eu gostaria, porque é preciso um conhecimento inicial prático. Mas vocês já devem saber o quanto aquele vizinho que vocês detestam perturba vocês. Principalmente quando ele começa a brigar com a mulher. Uma vez que ele tenha iniciado esse processo lá na casa dele, de imediato vem para vocês uma enxurrada de pensamentos e coisas desagradáveis. Significa dizer que essa reação psicológica já se automatizou. Também quando nós ouvimos essa palavra em direção a nós mesmos, pá, mas você é preguiçoso, hein? Se nós temos automatizado reações emocionais e mentais em relação a outros episódios que tenham nos chamado de mentiroso ou de preguiçoso, aquilo vai vir como uma bomba para fora. Assim também, quando nós já fomos traídos por alguém que tínhamos muita confiança, já memorizamos dessa sensação. E aí, claro, ficamos desconfiados de todo mundo. E quando alguém começa a nos oferecer alguma coisa de bom, aqueles pensamentos negativos começam a surgir. E o próprio pensamento faz a gente modificar o campo ao redor de nós. E as nossas feições, de tal maneira que a pessoa percebe que ela não está sendo suficientemente clara. E aí ela pode até perguntar para você o que está acontecendo, se ela está dizendo que ama você. Às vezes é só um momento ali, uma sinceridade ocasional. E aí você diz, não, isso é porque já me enganaram muitas vezes. Isso é uma reação psicológica automática. Eu estou sendo bem... é uma situação, não é uma situação só pontual, porque, voltamos, 97 a 95 a 97% de tudo que pensamos e sentimos, fazemos, dizemos, são reações psicológicas automáticas. E isso é terrível.
Pensar nisso pode dar até cólicas. Mas o fato é que quando nós começamos a descobrir como é que se descobre isso, a gente começa a se pegar pensando sempre na mesma coisa. Da mesma forma. Falando muitas coisas iguais todo dia. Sentindo da mesma forma. E eu pergunto para vocês, se nós pensamos da mesma forma, sentimos da mesma forma, falamos da mesma forma e fazemos tudo da mesma forma, como esperamos que a nossa vida vá mudar?